Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Espírito Santo é a força energizadora invisível que Deus põe em ação para realizar a sua vontade, mesmo estando distante do alvo da ação. Esse Espírito é santo, porque vem de Jeová, que é puro e justo no mais alto grau, e porque é o meio usado por Deus para realizar o que é santo. Jeová usou também essa força para guiar, para ensinar e motivar seus servos a agir da maneira correta. No caso de profecias, esses homens foram movidos por Espírito Santo. Sobre Simeão, Lucas escreveu: o Espírito Santo estava sobre ele. Além disso, ele havia recebido a revelação divina pelo Espírito Santo. Assim, sob o poder do Espírito Santo, ele foi ao templo. Lucas 2:25 ao 27. Nos fez lembrar agora do vídeo sobre Ezequiel, quando a mão de Deus estava sobre ele. Todas as Escrituras foram inspiradas por Deus, literalmente sopradas por Deus. Em todos os casos dos escritores inspirados, Espírito Santo operou sobre a mente e o coração deles, para motivá-los e guiá-los, segundo o propósito de Deus. Portanto, refinando nosso entendimento do modo que Jeová opera sua força ativa, o Espírito Santo, este não só dá revelação e entendimento, mas energiza seus servos a realizar coisas em harmonia com sua vontade. Atua como força impulsora que move e impele. E o Espírito o impeliu imediatamente a ir ao deserto. Marcos 1:12. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, se afastou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Lucas 4:1. Jesus não foi arrastado contra a vontade, mas foi impelido, motivado. Espírito Santo pode ser um fogo dentro dos seus servos, fazendo-os ficar fervorosos com esta força. Não se trata de um impulso inconsciente. Eles não são arrastados, porque afeta a mente e o coração, de modo que seus servos cooperam inteligentemente com a força de Jeová. É como uma mãe que pega a mão da criança e a ajuda a atravessar a rua. A pressão é leve e suficiente para lhe dar segurança e direção. Mas são os pés da criança, seu cérebro, seus sentidos, sua inteira constituição que faz quase todo o serviço. O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, leu Jesus conforme lia a profecia de Isaías 61, de 1 até 3. Esse Espírito induziu Jesus a cumprir sua missão, guiou, deu coragem, franqueza no falar, motivou em todos os momentos. Assim, Jeová também usa sua força para comissionar e habilitar pessoas a fazer ampla variedade de coisas, como a força elétrica que faz funcionar uma diversidade de aparelhos elétricos. Ora, há variedades de dons, mas há o mesmo Espírito, e o mesmo Deus que realiza todas as operações em todas as pessoas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo proveitoso. 1 Coríntios 12, 4 até 7. Outro exemplo da operação do Espírito Santo por Jeová. Os artífices Bezalel e Oholiabe já eram habilidosos. Ainda assim, Deus encheu-os com sabedoria, entendimento e conhecimento. Ou seja, aumentou suas habilidades naturais. O Espírito de Deus agiu sobre Moisés para profetizar, realizar atos milagrosos, liderar a nação e atuar como juiz, prefigurando o papel futuro de Jesus. Atos 3, 20 até 23.
Mais tarde, como as responsabilidades de Moisés ficaram muito pesadas, Jeová tirou um pouco do seu espírito e colocou sobre 70 anciãos, para que ajudassem a levar a carga. Jeová derramou seu espírito sobre a nação de Israel com bênçãos. Ezequiel 39, 29. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Jeová também tem derramado seu espírito na congregação, que se iniciou com Jesus e continua viva até hoje. Hoje, Jesus, como o Rei messiânico nos céus, tem o espírito de sabedoria e de compreensão, o espírito de conselho e de potência, o espírito de conhecimento e temor de Jeová. Isaías 11, 1 e 2. Assim, Jeová concede poder e autoridade a Jesus. Concede parte do seu Espírito Santo, permitindo a Jesus usar como força energizadora sobre sua congregação. Ele usará em breve esta força para aprisionar todo espírito iníquo por 1000 anos longe da terra. E vai reorganizar todos os assuntos terrestres sem precisar vir à terra, transformando a terra inteira num paraíso. Fizemos um estudo bastante extenso sobre a atuação do Espírito Santo por Jeová. Aprendemos então o que é o Espírito Santo, como Jeová usa, mas aprendemos muito mais sobre o próprio Jeová, o seu carinho, a sua habilidade, a sua sabedoria, seu amor pela humanidade. Mas ainda é apenas um pouco do que é possível estudar pelo que contém a Bíblia. Quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, procure na internet por Espírito Perspicaz JW. Escreva essas 3 palavras e a internet vai te direcionar a uma consideração bem longa sobre o Espírito Santo. Nesta série de vídeos, estudamos sob um olhar espiritual e gastamos muito tempo neste assunto. Quem é Jeová? Como ele usou seu Espírito Santo? Sempre tente olhar como se estivesse no domínio espiritual, junto a Jeová, ao lado de Jesus e os seus anjos. Tente olhar tudo sob a visão celestial para com os assuntos da terra. Por exemplo, analise Atos 10, 34 e 35. Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. O conceito de Deus sobre as pessoas não é determinado por raça, nacionalidade ou qualquer outro fator externo. É um conceito como fosse de alguém fora dos vínculos nacionalistas, fora dos países, fora da terra. É muito mais fácil para nós, para entendermos a profundidade disso, se olharmos com os olhares espirituais de Jeová. Alma penada. Espírito vagante. Não abordamos em nenhum dos nossos vídeos o assunto alma penada de gente morta, o espírito que vaga depois da morte, pelo simples fato de que a Bíblia não fala nada disto. A palavra hebraica para alma é nefesh, e se refere a seres que respiram e que têm sangue nas veias, animais e humanos. Pode se referir também à pessoa que vive. Também a alma morta, ou seja, um cadáver. Quanto ao espírito dos seres vivos, a palavra ruach se refere à força de vida, ou ao fôlego de vida. Quando a pessoa morre, deixa de ser uma alma, embora possa ser chamada de alma morta, ou pessoa morta. Seu espírito, a força de vida, volta a Deus que o deu. Então Deus disse: que as águas fervilhem de almas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. Gênesis 1, 20. Naturalmente, quando diz que as águas fervilhem de almas, o nefesh se refere a peixes, mas a Bíblia se referirá a
animais como sendo almas. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2, 7. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito. Eclesiastes 2, 18 até 22. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força. Pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Eclesiastes 9, 5 e 10. Mas resta aos mortos esperar nesta condição até o dia da ressurreição. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, de Jesus Cristo, e sairão. João 5, 28 e 29. Se você souber que existe uma alma penada, um espírito errante, ou de mortos que dizem estar vivos em qualquer lugar, se afaste. São seres angélicos iníquos, são demônios que fingem ser pessoas mortas. Ainda falta estudar sobre como Jeová usou seu Espírito Santo para realizar milagres nos dias de Jesus e dos apóstolos e, por último, como ele tem feito grandes sinais e milagres em nossos dias. Este será nosso próximo vídeo. Depois, estudaremos, nos próximos vídeos, 12 temas envolvendo Jesus Cristo. 1. Quem é Jesus e quem é Jeová? 2. Por intermédio de Jesus. O que significa? 3. O poder de Jesus quando estava na terra. 4. Jesus acompanha seu Pai através da história. 5. Quanto às funções futuras que Jesus exercerá nos céus. 6. Quem é o Anticristo? Um impostor com muitas faces. 7. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. 8. E Jesus, o que ele acha de seu Pai? 9. Poderia Jesus ser chamado de Pai dos anjos e dos seres humanos? 10. Poderia Jesus ser chamado de Deus? 11. Jesus estava com Deus e era Deus? 12. Eu sou Jeová. É o mesmo eu sou Jesus? Por que tanto estudo envolvendo o Espírito Santo como fizemos nesses vídeos passados? Resposta: porque Jeová expressa sua vontade, usando seu Espírito, sua força em ação. Estudando sobre o Espírito Santo, nós aprendemos sobre Jeová. Considere as seguintes palavras de Jesus quando ele estava fazendo uma oração e falando com seu Pai Jeová. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. João 17, 3. E para uma mulher samaritana, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Em João 4, 23. Assim, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Jeová Deus, esperam ter vida eterna. Por isso se esforçam em conhecer a Jeová o máximo. Também querem saber tudo sobre Jesus, que foi enviado justamente para nos dar tudo o que é necessário para se ter a vida eterna. Agora, algumas palavras de Jesus sobre seu Pai Jeová e sobre a vida eterna. Também sobre seu papel para que todos tenham essa vida eterna. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti.
assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, 1 e 2. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. João 17, 6 até 8. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40. Eu sei que o seu mandamento significa vida eterna. João 12, 50. Jesus não só deu sua vida em resgate pela humanidade, mas nos forneceu conhecimento e entendimento sobre o Criador e sobre os seus mandamentos. A vida eterna não é para todos. Pessoas orgulhosas que não estão dispostas a estudar as Escrituras ou que insistem em sua própria interpretação dela, nunca alcançarão o entendimento que Jeová requer para agradá-lo. Humilhem-se aos olhos de Jeová, e ele os enaltecerá. Tiago 4:10. Irmãos, não se tornem crianças no seu entendimento. Sejam crianças quanto à maldade, e tornem-se adultos no seu entendimento. 1 Coríntios 14:20. Sejamos cuidadosos. Jeová não vai arrastar ninguém para o caminho da verdade. A expressão comum, se não vem por amor, virá pela dor, não existe na Bíblia e jamais acontecerá. Também não existe nas Escrituras a expressão cada um tem a sua hora, de se chegar a Deus, ou de morrer, ou de qualquer outra coisa. A maneira de Jeová lidar com a humanidade é deixar a pessoa ser exposta à verdade. Quando entramos em contato com a verdade de Jeová, ele vai observar nossa reação. Se não mostrarmos interesse, ele não fará nada. Se formos sinceros e mostrarmos a ele que é isto que queremos, aí sim, a força de Jeová começa a agir em nosso coração. Neste caso, Deus faz com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Seu grandioso instrutor não se esconderá mais. Você verá seu grandioso instrutor com seus próprios olhos. E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Isaías 30, 20 e 21. por isso que Jesus falou: Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. João 6, 44. Jeová atrai por fazer a pessoa entrar em contato com a verdade da Bíblia. Depois disto, Jeová espera a pessoa dar o próximo passo para demonstrar seu interesse sincero. E dizia Jesus: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. João 6, 65. Para os discípulos que procuravam a Jesus depois das palestras, Jesus explicava de um modo simples. Jesus disse: A vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Mateus 13, 11. Os demais perderam a oportunidade de aprenderem com o principal representante de Jeová. Hoje em dia, representantes de Jeová são pessoas simples, que Jeová ensinou usando outras pessoas simples. Jeová usa estes para ensinar aqueles que ele mesmo, Jeová, vê serem sinceros. É Jeová Deus quem faz a obra, usando o seu Espírito Santo, usando os anjos, usando as pessoas simples da terra. Por isso que, quem é agraciado com a bondade de Jeová e é esclarecido sobre a verdade, sente também vontade de compartilhar com outras pessoas, mas jamais se irá envolver em debates com pessoas a quem não foi concedido por Deus entenderem. Debates só servem a um propósito. Pessoas soberbas que querem provar ao oponente que ela está certa. Jeová não está ali, pois usa outros meios para atrair pessoas. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Tema a Jeová.
Provérbios 3, 7. Depois da palestra de Paulo sobre a história dos israelitas, os cuidados de Jeová e sobre as ações e ensinos de Jesus, pessoas que escutaram esta palestra tiveram a seguinte reação. Quando as pessoas das nações ouviram isso, alegraram-se e começaram a glorificar a palavra de Jeová. Todos os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Atos 13, 48. Isto significa vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo.